Padre Duarte, meu marido vive em adultério, não muda. Já tentamos muitas vezes retomar o nosso matrimônio. Até que ponto suportar o adultério dele? Então, é uma boa pergunta que não tem uma resposta fácil. Eu diria... Então, o que ensina a igreja? A igreja ensina que o vínculo do matrimônio, o vínculo matrimonial, que se constitui no sacramento e na união dos esposos, entre dois batizados, é um vínculo que só se dissolve com a morte. É indissolúvel. Padre, mas numa situação de adultério, como ficam as coisas? O que ensina a igreja é que quando surge um motivo grave que torna impossível a coabitação dos esposos, o que significa um motivo grave? Por exemplo, o adultério, ou por exemplo, a violência, os maus tratos graves, né? A igreja ensina que é lícito aos esposos a separação, a não obrigação à convivência. Ou seja, os esposos, continuando casados, deixam de estar obrigados a viver juntos. Mas a igreja diz que isto é por graves motivos e exige também, não é uma coisa que eu posso... É delicado, porque tem momentos, em todo casamento tem discussão e tem alguns conflitos mais graves, né? E pode surgir a tentação de cabeça quente, de pensar que eu posso abandonar o meu lar. É um erro, é um erro. Isso são casos graves, e a igreja exige também, ou pede, tem um processo canônico para determinar se os esposos podem viver, se é lícito a separação. Tecnicamente se chama a separação do leito conjugal. Mas a mesma igreja diz, se você pegar o catecismo, que o ideal seria que o esposo ou a esposa que foi vítima de uma injustiça, ou de adultério, ou de maus tratos, que perdoe ao outro cônjuge e que retome a convivência. Ou seja, ainda que exista o direito, depois do adultério, de você pedir a separação da convivência com o marido, não é divórcio, você continua casada com ele, mas não está obrigada a viver com ele. A igreja diz que o ideal é o perdão. A igreja é isso que mais deseja, é a reconciliação. Então a pergunta é: o meu marido vive em adultério, já tentamos, não muda, já tentamos muitas vezes retomar, até que ponto suportar o adultério? Primeira coisa que eu diria: parabéns por tentar muitas vezes, parabéns por lutar pelo seu casamento, porque isso agrada muito a Deus. Mas não significa que você tem que continuar a passar esse martírio indefinidamente. Você pode, eu diria que se você vê que não há esperança de conversão com as suas tentativas atuais e que você não consegue mais viver com ele, então é melhor a separação. Mas eu diria que mesmo nesse caso, você continue lutando pelo seu casamento com outras armas. Não com as palavras, mas com a oração, com a penitência. E vou contar uma história breve. Tem uma senhora de Lisboa que já morreu, que se está preparando o processo de beatificação.
eu conheço a história bastante bem. Não é muito conhecida em Portugal. E então, essa senhora o seu marido tinha uma vida muito depravada. E ela sofria muito. Era uma senhora pobre. E ela começou acordando todas as noites para rezar e oferecer penitências pela conversão do marido. E esse tempo de oração e de penitência pela conversão do marido durou alguns anos na vida dela. Mas chegou o dia em que o marido se converteu e tudo se resolveu. E o mais bonito vem agora a seguir. Jesus começou aparecendo para ela depois disso e perguntou se ela queria continuar a fazer oração e penitência, não já pela conversão do marido, mas pela conversão de todos os pecadores, como pediu aos pastorinhos de Fátima. E ela aceitou e se tornou uma alma penitente, uma alma de muita oração e penitência. Então veja a força da oração e da penitência. Converteu o marido e depois Jesus lhe apareceu e pediu: não pare. Se você quiser, pode continuar a ajudar muita gente através disso. E por isso, temos armas. Às vezes com palavras não conseguimos mudar ninguém, mas falar menos e rezar mais. Gritar menos ou não gritar e sacrificar-nos mais, para que Deus toque o coração dos nossos familiares, amigos, nosso esposo ou da nossa esposa.